Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito, é o terceiro vídeo hoje. Mistérios ocultos aos sábios e prudentes. Jesus diz: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelaste aos simples e pequeninos. No primeiro momento pode parecer estranho Jesus render graças a Deus por ter revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espíritos, e ocultá-las aos sábios e prudentes, até então aparentemente mais sábios a compreendê-las. Mas aí é preciso que a gente entenda que pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, então, Deus deixa para eles, os sábios, os sabichões, a busca pelos segredos da terra, até então os saberes, os segredos mundanos, e revela os segredos do céu aos humildes, aqueles que se inclinam perante ele. O mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que os espíritos, eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade. Então, eles não fazem esforço para convencer ninguém. Eles se ocupam dos que verdadeiramente queiram buscar a luz, que tenham humildade para isso. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe luz sob o alqueire, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não querem ver. Deus, ele não quer forçar ninguém a abrir os olhos. Por essas pessoas, esses incrédulos, na maioria das vezes, eles gostam de ter seus olhos fechados. Eu costumo dizer que a gente pode mostrar assim, pôr na frente dos olhos para quem quiser ver. Se a pessoa não quiser ver, não adianta você mostrar nada. Você pode pôr na frente dos olhos. Se ele não quiser enxergar, ele não vai enxergar. Então Deus, os espíritos, eles não perdem seu tempo com as pessoas que não querem. Eles ocupam com aqueles que têm interesse. Porém, chegará a vez desses incrédulos. Mas antes é necessário que sintam, as angústias das trevas, a dor, o sofrimento, e aí então reconhecer que a mão que lhes fere o orgulho não é acaso, e sim Deus, no sentido de fazê-los despertar. E para vencer a incredulidade, de acordo com o indivíduo, ele emprega os meios necessários. Deus e os espíritos, eles não se submetem às exigências dos incrédulos. Não, Deus, ele impõe condições, não se submete a elas. Deus ouve com bondade os que procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, aí vem uma questão, Deus não poderia tocar esses incrédulos pessoalmente por meio de prodígios evidentes que aí então até o mais duro incrédulo teria de se curvar? Sem dúvida nenhuma, com certeza que poderia. Porém, onde estaria seu mérito? E também, de que serviria isso? Diariamente a gente ouve muito, esses incrédulos de forma geral recusando a evidência e até dizer que mesmo que os visse, não acreditaria. Então, é o que eu disse também ali atrás, Você pode pôr na frente. Se a pessoa não quiser ver, ela não vai ver. Então, para que forçar dessa forma? Vai chegar uma hora
Depois de provar, bater muito cabeça, aí ela vai despertar, vai ter o seu olhar voltado e aí sim, vai se voltando e essa incredulidade vai se dissolvendo e vai crendo, né? Começa a crer. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. Então, ainda não chegou a hora, né? Ainda tem que bater muito cabeça, né? E às vezes as pessoas, elas são muito cabeça dura, se nega, não quer ver, né? A lógica, a razão, o bom senso. E tudo bem, a gente tem que respeitar a etapa evolutiva de cada um. Como diz, se se recusam a reconhecer a verdade, é porque seu espírito ainda não está maduro, não está pronto, né? E nem o coração para sentir. Mas a vida ensina. Como a vida ensina. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos, que adianta apresentar a luz a um cego, né? De nada adianta, não pode ver. Seria preciso, então, curar primeiro a causa do mal. Deus, então, castiga primeiramente o orgulho. Deus não abandona os filhos perdidos. De forma alguma, isso não é abandono. Pois sabe que cedo ou tarde, seus olhos se abrirão. Mas quer que o façam de vontade própria. Então Deus, ele não quer forçar ninguém a nada. Ele quer que o indivíduo, que o ser desperte por vontade própria. E aí muitas vezes o que é necessário? Passar por angústias, dores e sofrimento. Mas Deus está lá para acolher a hora que o ser despertar. Então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirarão-se por si mesmos em seus braços e, como filho pródigo, lhes pedirão perdão. Olha que coisa mais linda, olha como Deus é justo, é bom, é de uma bondade extrema, de sabedoria nem pode, ele é o ser supremo, né? Mas é isso, olha, lógico que disparate, querer se comparar, não é isso. Mas é isso, eu quero dizer que Deus, ele é tão maravilhoso que ele não força nenhum dos seus filhos a segui-lo, a se voltar para ele. Não, ele espera o tempo do indivíduo, o tempo em que esse indivíduo esteja pronto, espera esse indivíduo amadurecer, né? É que aí, muitas vezes é necessário passar por todas as turbulências para que haja o despertar. Mas Deus está sempre lá. Mesmo esse incrédulo, ele nunca é deixado de lado. Deus nunca abandona esse filho perdido. Deus só está esperando um momento em que ele desperte para recebê-lo de braços abertos. E esse despertar, né, vai fazer com que ele se jogue nos braços do Pai e reconheça tudo que passou, o erro cometido, né, essa cegueira por tanto tempo. E esse despertar causa esse pedido de perdão. Olha que perfeição, como Deus é incrível. Então, gente, eu te falo uma coisa. Diante desse texto, que a gente possa despertar o quanto antes, né? Buscar essa maturidade espiritual, porque o que acontece muitas vezes é que os seres, as pessoas estão sofrendo desnecessariamente, entre aspas, porque, veja bem, vamos nos voltar para Deus, nos voltar para o que nos é passado com esse aprendizado e buscar esse conhecimento e parar de sofrer. Porque muitas vezes é que a gente é cabeça dura, vai sempre para o mesmo caminho. Tá dando ruim ali, mas continuamos seguindo e aí a gente fica sofrendo mais tempo. Então, se a gente sabe desse Deus tão bom, tão generoso, que nos acolhe, nunca nos abandona, por que eu vou insistir no caminho que eu sei que vai dar ruim? Então, que possamos nos voltar, buscar essa maturidade com aprendizados, com reforma íntima, né? Para nos voltar para Deus. Porque, como disse, Deus está ali, Ele ouve com boa vontade os humildes, as pessoas que queiram realmente buscá-lo. Não consideram de igual para igual, porque isso é um disparate total. Então, fica a dica de hoje,
que possamos buscar o quanto antes e parar de sofrer, que a gente tem um Deus, um Pai maravilhoso que nos acolhe, nos ampara, está esperando o nosso despertar. É para refletir, porque é uma mensagem que vem bem fundo, né? E às vezes a gente passa despercebido. Então fica aí a dica para a semana, tá bom? Um beijo, um abraço grande para o pessoal que assiste a gente pelo Raimundo, pela Agenda Espírita Brasil, Instagram, Face, site. Não esquecendo que tem palestras online, tem estudos. No Raimundo Mariano Dias está tendo estudo presencial. Não deixa para depois não, já é chegado a hora, tá bom? Abençoado seja o seu dia, a sua vida, o seu lar, o seu trabalho. Um beijo no seu coração e muitos beijos de luz. E muita gratidão a Deus por estar sempre de braços abertos para nós. Vamos fazer a nossa parte.